Ela era apenas uma sombra em um avental barato, invisível, descartável. Isso é o que Dominic Rowe, o homem mais temido do submundo de Chicago, pensou quando ele virou seu uísque no chão, apenas para vê-la limpar. Ele riu. Seus homens riram, mas eles não viram as cicatrizes escondidas sob seu uniforme. Eles não viram os calos em seus nós dos dedos. E eles certamente não sabiam que a garçonete trêmula chamada Clararara era, na verdade, o Espectro, uma lutadora de ringue clandestino que havia desaparecido 3 anos atrás, depois de matar um homem com suas próprias mãos. Dominic acabou de cometer o maior erro de sua vida, e ele está prestes a se apaixonar pela mulher que pode acabar com ela. O Velvet Room na West Randolph Street não era um restaurante. Era um tribunal onde o júri bebia uísque escocês e o juiz usava um terno de bronze sob medida. Clara Reed ajustou seu avental, mantendo sua cabeça baixa. A regra de sobrevivência na indústria de serviços era simples. Seja eficiente, seja educada, mas, acima de tudo, seja esquecível. B. Para Clara, ser esquecível não era apenas sobre manter seu emprego. Era sobre manter sua vida. Mais gelo. Uma voz grunhiu do camarote de canto. Clara moveu-se instantaneamente. Ela não olhou para os rostos. Contato visual era um convite para conversa e conversa levava a perguntas. Ela odiava perguntas. Ela pegou o gelo no balde de cristal, suas mãos firmes. Eram mãos que haviam esfregado chãos por 3 anos. Mas antes disso, elas haviam se enrolado em gargantas. Ela se aproximou do camarote VIP. Ele era ocupado pela família Rock, especificamente Dominic Rowe e seu círculo íntimo. Dominic era o tipo de homem que sugava o oxigênio de um quarto. Ele tinha 32 anos, com cabelo escuro penteado para trás e olhos que pareciam ardósia quebrada. Ele não parecia um bandido. Ele parecia um CEO de uma empresa da Fortune 500, o que de uma forma distorcida ele era. Seu negócio apenas acontecia de ser jogos de alto risco e logística para coisas que caíam de caminhões. Você está tremendo, querida. Um dos homens, um executor corpulento chamado Luca, zombou. Clara não estava tremendo. Ela estava vibrando com adrenalina suprimida. Estar tão perto de homens como eles ativou uma memória muscular que ela havia lutado muito para enterrar. Deixe a garota em paz, Luca, Dominic disse, embora sua voz carecesse de qualquer gentileza real. Era entediada, desdenhosa. Ele girou sua bebida, o líquido âmbar capturando a luz fraca. Ela está apenas tentando pagar o aluguel. Clara colocou o balde de gelo na mesa. Enquanto ela se retirava, Luca, sentindo-se ousado e talvez um pouco bêbado do uísque de primeira linha, estendeu a mão e agarrou seu pulso. Ei, estou falando com você! Qual é o seu nome? Clara congelou. O aperto era desleixado fraco. Em uma vida passada, ela teria estilhaçado seu osso do rádio, cravado seu cotovelo em seu plexo solar e saído pela porta dos fundos antes que ele atingisse o chão. Em vez disso, ela puxou para trás, fazendo seus olhos arregalados e temerosos. Clara, senhor, por favor. Clara, Lucas zombou, apertando seu aperto. Nome bonito para um rato. Dominic olhou para cima. Então, pela primeira vez, ele realmente a viu. Ele viu a gola desfiada de seu uniforme, o coque bagunçado, a falta de maquiagem. Ela era simples, dolorosamente assim. Deixe-a ir, Dominic ordenou, mas ele inclinou-se para a frente, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Ela não vale o esforço, Luca. Olhe para ela. Ela está apavorada. Ela provavelmente nunca viu um homem de verdade em sua vida, muito menos um segurando uma arma. A mesa explodiu em risadas. Dominic pegou seu copo, terminou o uísque e então, segurando o olhar de Clara, ele deliberadamente abriu seus dedos. O pesado copo de cristal caiu. Estrondo. Cacos de vidro explodiram pelo chão polido. O uísque espirrou nos tênis gastos de Clara. O riso parou. O restaurante silenciou. Ops, Dominic disse, sua voz plana.
Limpe isso, Clara, e tente não se cortar. Eu não quero sangue barato no meu chão. Clara ficou ali por um batimento cardíaco. O desrespeito queimou, mas foi a frase específica, sangue barato, que fez a besta adormecida em seu peito abrir um olho. Ela não chorou. Ela não engasgou. Ela simplesmente assentiu com o rosto uma máscara de subserviência. Sim, senhor. Ela ajoelhou. Enquanto ela pegava os cacos, um pedaço de vidro irregular cortou seu polegar. Ela observou o sangue perlar-se vermelho escuro rico. Dominic estava observando-a. Ele esperava que ela se encolhesse. Ele esperava lágrimas. Mas ele não viu nada. Apenas uma limpeza rítmica, eficiente. Interessante, ele pensou. A maioria das pessoas treme quando eu quebro coisas. Ela apenas limpa. Ele não sabia ainda, mas ele tinha acabado de humilhar a única pessoa na cidade capaz de matá-lo. O turno terminou às 2h da manhã. A equipe da cozinha havia saído, deixando Clara para trancar a porta dos fundos. O vento de Chicago cortava seu fino casaco jeans como uma faca. Ela envolveu seus braços em torno de si mesma, seguindo em direção à estação de trem L na Lake Street. Ela verificou seus arredores. Hábito. Esquerda, direita, retrovisor. As ruas estavam vazias, exceto pela lâmpada de rua piscando, que zumbia como um inseto moribundo. Ela estava a 2 quarteirões do quarto de veludo quando ouviu os passos. Solas de couro pesadas e descoordenadas no concreto. Clara não acelerou. Correr acionava o instinto de perseguição de um predador. Ela manteve seu ritmo constante, sua respiração controlada. Ei, rato! Clara fechou seus olhos por um segundo, exalando uma baforada de vapor. Luca. Ela se virou lentamente. Era Luca e outro homem da mesa, um cara mais jovem chamado Silas. Eles estavam fumando cigarros, sorrindo como lobos que haviam encurralado um coelho. Chefe foi para casa. Luca arrastou as palavras, aproximando-se, mas nos sentimos mal com o vidro. Pensamos que talvez você precisasse de uma gorjeta. Ele enfiou a mão no bolso, mas em vez de dinheiro, ele puxou um canivete. Ele o abriu. O som foi um corte afiado no beco silencioso. Você tem uma boca bonita quando não está olhando para o chão. Silas adicionou, movendo-se para flanquear. Clara analisou a situação em menos de um segundo. Luca 240 PS, destro, intoxicado, centro de gravidade alto. Silas, 170 ferramentas, mãos nervosas nos bolsos, provavelmente alcançando uma arma, ou apenas se exibindo. Ambiente. Parede de tijolos à sua esquerda, lixeira à sua direita, uma saída. Por favor, Clara disse, sua voz caindo uma oitava. Não era mais a voz da garçonete. Era mais baixa, mais firme. Vá para casa, Luca. Você está bêbado. Luca piscou, confuso com o tom. O que você me disse? Eu disse, vá para casa. Luca atacou. Foi um golpe desleixado visando suas costelas, feito para assustar em vez de matar. Clara não pensou. O rato desapareceu. Ela se desviou com uma fluidez que desafiava a física. Sua mão esquerda disparou pegando o pulso de Luca. Ela não apenas o bloqueou, ela o torceu contra a articulação. Houve um estalo nauseabundo. Luca gritou, deixando cair a faca. Antes que o grito pudesse sair totalmente de sua garganta, Clara girou, cravando seu calcanhar na rótula dele. O dano estrutural foi instantâneo. Luca desabou como uma cadeira dobrável. Silas arregalou a boca. A garçonete tímida havia sumido. Em seu lugar estava uma mulher com olhos frios e mortos e uma postura perfeitamente equilibrada. Você. Silas gaguejou, tateando por sua arma. Clara estava nele antes que ele tirasse o coldre. Ela fechou a distância, agarrou seu cabelo e bateu seu rosto na parede de tijolos. Tup! Ele desabou no chão, inconsciente. O silêncio voltou ao beco. Clara ficou sobre eles, seu peito mal subindo. Ela olhou para suas mãos. Elas não estavam mais tremendo. Droga! Ela sussurrou.
Ela havia revelado sua identidade. Ela rapidamente limpou o cabo da faca de Luca com sua manga, jogou-o na lixeira e verificou seus bolsos. Ela pegou seus telefones protocolo padrão para evitar chamadas imediatas e os quebrou na calçada. Ela estava prestes a correr quando sentiu um olhar. Ela olhou para cima em direção à escada de incêndio do prédio oposto ao beco. Parada ali, envolta nas sombras do corrimão de ferro, havia uma figura. A brasa de um charuto brilhou laranja brilhante, então desvaneceu. Dominic Rock. Ele estava observando. Ele tinha visto tudo. O coração de Clara Ara martelava contra suas costelas mais forte do que durante a luta. Se Dominic soubesse o que ela podia fazer, ele investigaria seu passado. E se ele investigasse seu passado, ele encontraria os corpos. Ela puxou seu capuz e correu para a noite, desaparecendo na escuridão. Na escada de incêndio, Dominic deu uma tragada lenta em seu charuto. Ele olhou para seus 2 melhores executores, gemendo em uma pilha de ossos quebrados, derrotados pelo rato em menos de 10 segundos. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seu rosto. Bem, Dominic sussurrou para a fumaça. Parece que a garçonete tem um segredo. No dia seguinte, Clara Ara debateu fugir. Ela tinha uma mochila de fuga escondida debaixo do assoalho de seu apartamento-estúdio no bairro de Pilsen. Dinheiro, 2 passaportes falsos, um telefone descartável. Mas fugir significava começar de novo. E ela estava cansada. Tão cansada. Talvez ele não viu. Ela mentiu para si mesma. Talvez estivesse muito escuro. Ela foi trabalhar. O quarto de veludo estava lá agitado com a correria do almoço. Clara Ara tentou se tornar invisível novamente, mas o ar parecia pesado. Toda vez que a porta abria, seus músculos se contraíam. À 1h da tarde, a música parou. O gerente, um homem nervoso chamado Sr. Henderson, entrou na cozinha. Ele parecia pálido. Clararará, ele guinchou. Você é solicitada na mesa 1. Mesa 1, a mesa do chefe. Clara Ara limpou suas mãos em seu avental. Ela respirou fundo, visualizando um oceano calmo, e saiu. Dominic estava lá, sozinho desta vez. Sem Luca, sem Silas, apenas ele, um prato de risoto intocado e uma pasta de arquivos. Ele não olhou para cima enquanto ela se aproximava. Sente-se. Estou trabalhando, senhor. Não posso. Eu comprei o restaurante 1 hora atrás. Dominic interrompeu, finalmente olhando para ela. Seus olhos eram predatórios divertidos. Então, tecnicamente você trabalha para mim agora. Sente-se. Clara Ara sentou. Ela manteve sua costa reta, suas mãos em seu colo. Dominic deslizou a pasta de arquivos pela mesa. Luca está em cirurgia. Trabalho reconstrutivo em seu joelho. Silas tem uma concussão. Eles me disseram que foram atacados por uma gangue rival. 4 caras com bastões. Dominic inclinou-se para trás, estudando seu rosto. Mas eu sei que eles não foram atacados por uma gangue. Eles foram atacados por uma garota usando tênis tamanho 6. Clara Ara permaneceu em silêncio. Negar até a morte. Essa era a regra. Eu não sei do que você está falando, ela disse suavemente. Dominic riu. Foi um som escuro e rico. Eu te observei, Clara Ara, ou seja, qual for o seu nome. Eu vi a chave de pulso Krav Maga, ou talvez Sista. Era muito bagunçado para judô, muito eficiente para uma briga de bar. Ele abriu a pasta. Estava vazia. Este é o seu arquivo, ele disse. Clara Ara Reed, número de segurança social emitido 3 anos atrás. Sem histórico de crédito antes de 2022. Sem fotos de anuário escolar. Sem família. Você surgiu do nada. Ele fechou a pasta com um estalo. Quem te enviou? Sua voz caiu, perdendo o divertimento. Tornou-se a voz da alvorada da máfia. Você está trabalhando para os russos, a tríade. Eu sou apenas uma garçonete, Clara Ara insistiu, embora soubesse que o jogo tinha lá acabado. Uma garçonete que quebra homens de 240 libras como galhos.
Dominic levantou-se, andando lentamente ao redor da mesa até que ele estava parado atrás de sua cadeira. Ele inclinou-se, seus lábios a centímetros de sua orelha. Ela podia sentir o cheiro de sua colônia, sândalo e pólvora. Eu tenho inimigos, Clara. Muitos deles. Se você é uma assassina enviada para me matar, você deveria ter feito isso ontem à noite no beco. Eu não sou uma assassina, Clara disse, sua voz dura. Ela virou a cabeça, encontrando seu olhar. Eu só quero ser deixada em paz. Que pena, Dominic sussurrou, porque você acabou de se tornar a coisa mais interessante na minha cidade. Ele se endireitou e ajustou seus punhos. Você terminou de ser garçonete. A partir deste momento, você está promovida. Clara piscou. Promovida a quê? Meu detalhe de segurança pessoal, Dominic disse. Um sorriso malicioso retornando. Eu tenho uma reunião esta noite com o cartel. Vai ser perigoso. E já que você quebrou o meu melhor guarda-costas, você vai substituí-lo. Eu recuso, Clara disse levantando-se. Recusar? E eu envio sua foto real para cada contato que eu tenho no FBI, Interpol e no subterrâneo. De quem você estiver fugindo, eu farei com que eles te encontrem pela manhã. Clara sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ele a tinha. Ele não sabia quem ela era, mas ele sabia que ela estava se escondendo, e ele segurava o holofote. Que horas é a reunião? Ela perguntou, sua voz como gelo. Dominic verificou seu relógio. Esteja na frente em 1 hora e Clara. Ele a olhou de cima a baixo, seus olhos demorando-se em sua figura, vendo a força que ela tentava esconder. Use algo que permita movimento. Tenho a sensação de que você vai precisar quebrar mais alguns ossos esta noite. O carro era um SUV preto fosco blindado para suportar projéteis de alto calibre. Clara sentou na parte de trás oposta a Dominic. Ela a havia trocado para calças cargo pretas, botas de combate e uma gola alta preta justa. Ela parecia menos uma garçonete e mais o que ela era, uma arma. Dominic a observava por cima da borda de seu tablet. Você parece confortável. Eu pareço um alvo, Clara murmurou, escaneando os quarteirões da cidade que passavam. Eles estavam indo para o sul em direção aos estaleiros. Onde estamos indo? Encontrar um homem chamado Vernon Crove. Dominic disse que ele move produtos pelos grandes lagos. Temos uma disputa em relação a território e você sempre espera problemas com Vernon. Dominic pousou o tablet. Você ainda não me disse seu nome verdadeiro. Clara está bem. Mentiroso. Assassina. Ela respondeu. Dominic riu. Touché. Mas eu mato por negócios. Você mata por sobrevivência. Eu posso ver isso em seus olhos. Você é um animal encurralado, Clara. Estou apenas curioso para saber quem te colocou no canto. O carro diminuiu até parar em frente a um armazém enferrujado. A chuva havia começado a cair, molhando o pavimento. Fique perto, Dominic comandou abrindo a porta. E não fale a menos que eu diga. Eles entraram no armazém. Estava fracamente iluminado, cheirando a diesel e peixe. No centro, sob uma única lâmpada pendurada, estava Vernon Crove. Ele era um gigante de homem, flanqueado por 6 guardas armados. Dominic entrou com as mãos nos bolsos, projetando um ar de arrogância casual. Clara ficou 2 passos atrás dele e, à esquerda, seus olhos escaneando as vigas, as sombras, as mãos dos guardas. Dominic. Vernon trovejou sua voz grossa com um sotaque russo. Você traz uma mulher desrespeitoso. Ela não é uma mulher, Vernon. Dominic disse suavemente. Ela é minha apólice de seguro. Vernon riu. Ela parece que uma brisa forte a derrubaria. Um dos guardas de Vernon deu um passo à frente, olhando para Clara. Talvez eu a revista por armas, chefe. Dominic não se moveu. Eu não recomendaria isso. O guarda estendeu a mão. Clara moveu-se. Ela não esperou pela ordem de Dominic. A mão do guarda estava a centímetros de seu ombro quando ela a interceptou.
Ela utilizou uma queda por chave de pulso, usando o próprio impulso dele para jogá-lo de cara no concreto. Antes que os outros guardas pudessem levantar seus rifles, Clara havia sacado a arma do coldre do guarda caído e a tinha apontada diretamente para a testa de Vernon. O armazém ficou em silêncio mortal. Dominic não piscou. Ele apenas sorriu. Veja seguro. Vernon olhou para o cano da arma, então para os olhos fixos de Clara. Ele levantou suas mãos lentamente. Ok, Dominic. Nós conversamos. A negociação transcorreu sem problemas depois disso. Ninguém queria testar a mulher com os olhos mortos novamente. De volta ao carro, a adrenalina começou a desaparecer, deixando Clara sentindo-se vazia. Ela havia exposto suas habilidades novamente. Toda vez que ela lutava, ela deixava uma assinatura. Você foi impressionante, Dominic disse, quebrando o silêncio. Eu fiz o que você me pagou para fazer. Agora me deixe ir. Não. Dominic moveu-se para mais perto dela no assento de couro. O espaço entre eles crepitava com eletricidade. Não era apenas medo mais. Era algo mais quente, mais perigoso. Por quê? Clara exigiu. Você tem seu acordo. Você tem seu dinheiro. Porque Dominic disse, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seus dedos roçaram sua linha da mandíbula e a respiração de Clara engasgou. Eu acho que estou começando a gostar de ter você por perto, e eu protejo o que é meu. Eu não sou sua, Clara sussurrou. Dominic inclinou seus lábios, roçando os dela, um fantasma de um beijo que prometia ruína. Ainda não, mas você será. De repente, o carro guinou violentamente. Bum! Uma explosão abalou a rua à frente deles. O SUV bateu em uma barreira de concreto. Vidros estilhaçaram. Os ouvidos de Clara zumbiram. Fumaça encheu a cabine. Dominic! Ela gritou. Ela olhou. Dominic estava caído contra a porta, sangue escorrendo de sua têmpora. A porta do lado dela foi arrancada. Homens mascarados, não homens de Vernon. Estes eram profissionais. Equipamento tático, supressores, o sindicato. O sangue de Clara gelou. Eles a haviam encontrado. Eles não tinham vindo por Dominic. Eles haviam usado Dominic para chegar até ela. Ela desafivelou seu cinto de segurança, agarrou o colarinho de Dominic e o arrastou pelo assento. Ela não ia deixá-lo morrer. Não hoje. Acorde, chefe! Ela sibilou, batendo em sua bochecha. Hora de lutar! O mundo era fumaça, pneus gritando e o ritmo estacato de tiros suprimidos. Clara arrastou Dominic para fora do lado protegido do SUV arruinado. Ele estava grogue, sangue escorrendo pelo lado de seu rosto devido ao impacto, mas ele estava consciente. Você consegue andar? Ela exigiu, erguendo o braço dele sobre seu ombro. O peso puro dele era imenso, mas a adrenalina era uma droga poderosa. Sim, Dominic rosnou, tropeçando. Quem são eles? Não seus, meus. Balas faíscas contra o pavimento perto de seus pés. Clara não piscou. Ela viu os padrões táticos dos atacantes. Eles os estavam apertando, canalizando-os para uma zona de extermínio. Procedimento operacional, padrão do sindicato. Mova-se, Clara ordenou. Ela puxou Dominic para um beco estreito entre dois armazéns abandonados. 3 homens com equipamento tático dobraram a esquina. Eles levantaram suas armas. Clara empurrou Dominic atrás de uma lixeira e sacou a pistola que havia pegado do guarda de Vernon antes. Ela não hesitou. 3 tiros, 3 corpos atingiram o pavimento molhado. Tiros na cabeça, limpos, eficientes, aterrorizantes. Dominic, apoiado na parede de tijolos, observava-a através de uma névoa de dor. Ele a havia considerado impressionante antes. Agora ela parecia uma deusa da guerra. A maneira como ela se movia não era apenas treinada, era instintiva. Ela era um instrumento de morte finamente ajustado. E agora ela estava tocando sua música. Precisamos de um carro.
Clara disse, guardando a arma e verificando os homens caídos por carregadores Sibon. O seu está perdido. Meu telefone sumiu. Meu bolso do casaco. Dominic gemeu. Telefone descartável. Clara o pescou. Dominic deu a ela um número. Ligue para Mattel. Diga a ele código preto. Localização às antigas siderúrgicas na Day State. Mattel era o segundo em comando de Dominic. O único homem além de Luca em quem ele confiava completamente. 20 minutos depois, um sedã cinza indistinto derrapou no beco. Mateu, um homem de rosto afiado em seus 20 e tantos anos, que geralmente lidava com logística, parecia pálido enquanto ajudava a colocar Dominic no banco traseiro. Chefe, o que diabos aconteceu, Vernon? Não, Dominic disse, sua cabeça caindo para trás contra o assento. Algo mais? Apenas dirija para a casa segura na costa norte, o bunker. A viagem foi inchada e tensa. Clara sentou atrás com Dominic, aplicando pressão em sua ferida na cabeça com um pedaço rasgado de sua camisa. Seu sangue manchava suas mãos, suas roupas. Eles chegaram a uma mansão modernista extensa escondida por pinheiros altos perto do lago Michigan. Era uma fortaleza disfarçada de luxo. Mattel ajudou a levar Dominic para uma enfermaria segura no andar de baixo que rivalizava com uma pequena sala de emergência de hospital. Clara o costurou. Ela já havia feito isso 100 vezes antes, geralmente em si mesma em banheiros de motel sujos. Fazer isso em Dominic parecia diferente. Sua pele estava quente sob seu toque. Toda vez que ela estremecia enquanto a agulha entrava, seus olhos, claros agora, apesar da dor, acompanhavam seu rosto. Quando ela amarrou a última sutura, a sala ficou em silêncio. Mattel havia saído para proteger o perímetro. Eram apenas eles. O ar estava denso com coisas não ditas com o cheiro de antisséptico e suor. Dominic estendeu a mão e agarrou seu pulso. Seu aperto não era cruel desta vez. Era desesperado. Me diga, ele comandou. Sua voz era rouca. A verdade, toda ela. Chega de bobagens de garçonete. Clara olhou para ele. A fachada havia sumido. Não havia mais sentido em se esconder. Meu nome é Ana Petrova. Ela disse o nome com gosto de cinza em sua boca. Ela não o havia pronunciado em 3 anos. Eu fui criada em uma instalação na Bielorrússia. Eles pegavam órfãos e os transformavam em ativos, espiões, ladrões, assassinos. O polegar de Dominic traçou o ponto de pulso em seu pulso. Estava martelando. Eu era a melhor aluna deles. Eles me chamavam de espectro porque eu podia entrar em qualquer lugar, matar qualquer um e não deixar rastros. Eu trabalhei para eles por 10 anos. Governos, cartéis, corporações. Se você tivesse dinheiro suficiente, o sindicato me enviaria. Por que você saiu? Dominic perguntou suavemente. Clara desviou o olhar. Havia um trabalho em Paris, um alvo. Danos colaterais eram inaceitáveis para mim. Havia crianças. Eu não conseguia fazer isso. Eu hesitei. E no sindicato, desobediência é uma sentença de morte. Eu fingi minha morte, corri para a América e me tornei Clara a garçonete. Eu pensei que estava segura. Ela olhou de volta para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eles me encontraram por sua causa, Dominic. Porque você me puxou para a luz e agora eles não vão parar até que eu esteja morta. Dominic sentou-se lentamente, ignorando a dor em sua cabeça. Ele a puxou para mais perto até que ela estivesse de pé entre seus joelhos. Você acha que tenho medo deles? Dominic sussurrou ferozmente. Olhe para mim, Ana. Ela olhou. Você não é mais uma arma, ele prometeu. Não deles. Você salvou minha vida esta noite. Isso te torna minha, e eu vou queimar o mundo para te manter. Ele a beijou. Não foi gentil. Tinha gosto de sangue e desespero e uma promessa de violência. Clara derreteu-se nele. Por 3 anos, ela havia sido fria, dormente. Dominic era fogo. Ele era perigoso, arrogante e cruel. Mas em seus braços, pela primeira vez desde que ela era criança, ela se sentiu segura.
Mas a segurança era uma ilusão. No andar de cima, Mateo desligou seu telefone descartável. Ele olhou para os monitores de segurança mostrando o perímetro da propriedade. Ele digitou uma mensagem de texto. O pacote está seguro na localização North Shore. A mulher está com ele. Envie a equipe de limpeza. O ataque veio ao amanhecer. Clara Ara e Dominic haviam adormecido no catre da enfermaria totalmente vestidos. A cabeça dela em seu peito. O som do alarme de proximidade quebrou o silêncio. Eles estão aqui. Clara Ara disse instantaneamente acordada. Ela já estava se movendo em direção ao armário de armas que Dominic havia mostrado a ela. Ela jogou para ele uma Sig Sauer P2-6 e pegou uma carabina para si mesma. Como? Dominic rosnou, verificando o carregador. Ninguém sabia sobre este lugar exceto você, eu, e ele parou. A percepção o atingiu mais forte do que o acidente de carro. Mateo, ele sussurrou. O motorista, Clara Ara perguntou. Minha mão direita. O homem em quem eu confiava minha vida. O rosto de Dominic endureceu em uma máscara de pura raiva gélida. A traição doía mais do que as feridas físicas. Em seu mundo, lealdade era a única moeda que importava. Mateo acabara de falir ele. Precisamos ir para a garagem, Dominic disse. Há um túnel subterrâneo que leva à casa de barcos no lago. Eles se moveram pela mansão que estava rapidamente se enchendo de fumaça e operativos do sindicato. O tiroteio foi intenso. Eles estavam em desvantagem numérica de 10-1. Clara Ara assumiu a ponta, movendo-se pelos corredores como uma sombra líquida. Ela limpou os quartos com eficiência implacável, acertando duplamente os alvos antes mesmo que a vissem. Dominic, apesar de suas lesões, lutou com a brutalidade selvagem de um leão encurralado. Eles chegaram à biblioteca. A entrada para a garagem secreta estava atrás de uma estante de livros. Enquanto Dominic alcançava a alavanca escondida, as portas da biblioteca se abriram. Uma granada de efeito moral deslizou pelo chão. Bang! Luz branca os cegou. Um zumbido agudo encheu seus ouvidos. Quando a visão de Clara Ara clareou, ela estava no chão tossindo. Dominic estava de joelhos, duas armas apontadas para sua cabeça. Sobre ele estava Mateo, parecendo presunçoso. Ao lado de Mateo estava um homem alto e esguio com cabelo pálido e olhos mortos. Clara Ara o reconheceu instantaneamente. Kyle, seu antigo manipulador no sindicato, o homem que a havia torturado para a conformidade quando ela era criança. Anya, Kyle disse, sua voz suave e fria como aço oleado. Você parece terrível. A vida doméstica não te cai bem. Clara Ara começou a se levantar, erguendo sua carabina. Mateo disse, pressionando sua arma mais forte no crânio de Dominic. Solte-a, Clara Ara, ou seja qual for o seu nome. Solte-a ou o chefe perde seus miolos bem aqui neste belo tapete persa. Dominic olhou para Clara Ara. Seus olhos estavam implorando não por sua vida, mas para que ela corresse. Não faça isso, seus olhos disseram. Saia. Mas Clara Ara não podia. A garçonete que se escondia debaixo das mesas estava morta. A mulher que amava Dominic Rock estava ali. Lentamente e deliberadamente, Clara Ara colocou a carabina no chão e a chutou para longe. Ela levantou as mãos. Garota esperta. Kyle sorriu. Leve-o. 2 operativos agarraram Dominic, arrastando-o para seus pés. Ele lutou, cuspindo sangue em Mateo. Você está morto, Mateo. Você me ouve? Eu vou arrancar a pele do seu rosto. Mateo apenas riu nervosamente. Negócios são negócios, Dom. O sindicato paga melhor. Kyle olhou para Clara Ara. Você, minha querida, está voltando para casa. Temos muito a discutir sobre seu sabático. Deixe-o ir, Clara Ara disse, sua voz calma, desprovida de emoção. Você me quer? Ele é apenas um gangster local. Ele não é nada para você. Sua alavancagem, Kyle disse, para garantir que você se comporte no voo de volta para a Bielorrússia. Se você tentar qualquer coisa mesmo,
Eu farei com que eles te enviem os dedos dele um por um. Eles arrastaram Dominic pela porta da frente em direção a um helicóptero esperando no gramado. Clara Ara foi amarrada com braçadeiras e empurrada para a parte de trás de um SUV. Enquanto o comboio se afastava, Clara Ara olhou pela janela para a mansão em chamas. Ela sentiu um vazio frio se instalar em seu peito, onde seu coração costumava estar. Eles haviam levado a única coisa que importava para ela. Eles pensaram que a haviam quebrado. Eles pensaram que haviam capturado o espectro. Eles estavam errados. Eles acabaram de a libertar. O mundo foi reduzido ao gotejar rítmico de condensação e ao cheiro de amônia. Clara Ara sentou na escuridão da cela de detenção. Seus joelhos puxados para seu peito. Suas costas pressionadas contra a parede fria de blocos de concreto. Seus pulsos estavam em carne viva, as braçadeiras de plástico mordendo profundamente sua pele, cortando a circulação até que suas mãos estivessem dormentes, garras brancas fantasmagóricas. Mas Clara Ara não estava lá. Ela havia se retirado para o quarto cinza, uma construção mental que ela havia construído quando tinha 8 anos na instalação de treinamento do sindicato na Bielorrússia. No quarto cinza não havia dor, não havia medo, havia apenas cálculo. Frequência cardíaca 48 batimentos por minuto, respiração superficial controlada. Objetivo: sobreviver, eliminar, recuperar. Ela não era mais Clara Ara, a garçonete. Ela nem era Ana, a assassina. Ela era algo primal, uma criatura de puro instinto que havia sido acordada pelo cheiro do sangue de Dominic de volta à mansão. A base temporária do sindicato era uma extensa planta de embalagem de carne abandonada no lado sul industrial de Chicago. Era uma carcaça de um edifício, um labirinto de passarelas enferrujadas, armários congeladores e pisos de abate que ainda fediam a sangue velho e alvejante. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para desaparecer. Passos ecoaram no corredor do lado de fora, botas pesadas no concreto. Clara Ara abriu seus olhos. As pupilas dilataram instantaneamente, ajustando-se à pouca luz. A pesada porta de aço gemeu e abriu. Uma silhueta preencheu o batente. Um guarda de pescoço grosso e entediado, segurando uma garrafa de água e uma barra de proteína. Ele não tinha sua arma sacada. Ele viu uma pequena mulher amarrada com braçadeiras no canto, machucada e silenciosa. Ele viu uma vítima. Foi o último erro que ele cometeria. Coma, o guarda grunhiu, jogando a barra no chão sujo perto de seus pés. Kyle quer você acordada quando ele começar o interrogatório. Ele entrou, fechando a porta atrás dele, mas não a trancando imediatamente. Ele se inclinou, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Você não parece tão durona agora, espectro. Você parece uma menininha. Clara Ara observou seu centro de gravidade. Ela observou a maneira casual como sua mão descansava perto do taser em seu cinto, não sua arma. Ele era arrogante. Estou com sede. Clara Ara sussurrou. Sua voz era um rangido seco, patética e quebrada. O guarda zombou, destampando a garrafa de água. Ele deu um passo mais perto, curvando-se pela cintura para oferecê-la, desfrutando da dinâmica de poder. Clara Ara moveu-se. Não foi um movimento que o olho humano pudesse facilmente rastrear. Em um momento ela estava encolhida em uma bola. No próximo suas pernas haviam se desenrolado como molas industriais. Ela se lançou para cima, não para longe dele, mas diretamente em seu espaço pessoal. Ela cravou sua testa na ponte de seu nariz com um estalo nauseabundo. A cabeça do guarda recuou bruscamente, suas mãos agitadas instintivamente para seu rosto, derrubando a água. Antes que ele pudesse gritar, Clara Ara varreu suas pernas. Ele atingiu o concreto com força, o ar deixando seus pulmões em um suspiro sibilante. Clara Ara não hesitou. Mãos amarradas ou não, ela era uma arma.
Ela caiu de joelhos sobre seu peito, imobilizando-o, e passou seus braços amarrados com braçadeiras sobre sua cabeça. Ela pressionou a fita plástica contra sua traqueia e puxou com cada grama de força histérica que possuía. Ele se debateu. Ele arranhou seus braços, suas unhas cravando em sua pele. Mas Clara não sentiu nada. Ela olhou fixamente para seus olhos arregalados, seu rosto uma máscara de pedra, até que a luz nele cintilou e se apagou. Seus esforços cessaram. Clara exalou lentamente. Frequência cardíaca 110, estabilizando. Ela saiu apressadamente do corpo. Seus movimentos nítidos e bruscos. Ela vasculhou seus bolsos com dedos dormentes até encontrar uma faca de combate. Ela cortou as braçadeiras, sibilando enquanto o sangue retornava às suas mãos em uma corrida dolorosa. Ela se levantou e rolou os ombros. Ela despiu o guarda, seu equipamento. Ela pegou seu cinto, coldeando sua Glock 19 e verificando o carregador cheio. Ela pegou a faca. Ela pegou o fone de ouvido de comunicação dele e o enfiou em sua orelha. Estática crepitou, seguida por uma voz que ela conhecia muito bem. Mateo está ficando impaciente. Ele diz que o cara da rocha está sangrando muito rápido. Ele quer saber se pode cauterizar a ferida. Era Kyle, seu manipulador, o arquiteto de seus pesadelos. Estabilize-o. A voz de Kyle veio pelo fone de ouvido, suave como aço oleado. Eu o quero consciente para o final. Traga-o para o chão de abate. Seção 4B, o congelador. O sangue de Clara gelou, depois esquentou. Seção 4B. Ela saiu da cela, movendo-se para o corredor. Ela não correu. Correr fazia barulho. Ela fluiu. Ela se agarrou às sombras, movendo-se do calcanhar à ponta para silenciar suas botas. A planta era um labirinto de máquinas enferrujadas e correntes penduradas. Clara subiu uma escada de manutenção, ascendendo as passarelas, bem acima do andar principal. Daqui, ela era uma aranha na teia. Ela olhou para baixo e viu patrulhas movendo-se em padrões de grade. Eles eram profissionais, tropas de choque do sindicato, mas estavam procurando por um prisioneiro em fuga. Eles estavam procurando por alguém fugindo do edifício. Eles não estavam procurando por alguém caçando-os. Clara moveu-se pelas passarelas, contornando 2 guardas que estavam fumando perto de um ventilador. Ela poderia tê-los matado, mas a morte era uma moeda que ela tinha que gastar com sabedoria esta noite. Cada tiro era um sino de alarme. Ela alcançou as pesadas portas industriais marcadas como 4B. Geada agarrava-se às dobradiças. O ar irradiando da sala era ártico. Ela encontrou uma grade de ventilação com vista para a sala. Ela espiou pelas frestas. A sala era enorme, uma catedral de frio. Ganchos de carne pendiam de trilhos no teto como estalactites de ferro. No centro da sala, iluminado por luzes de trabalho halógenas fortes, estava uma cadeira de aço aparafusada ao chão. Dominic estava lá. A respiração de Clara engasgou. Ele parecia arruinado. Seu terno sob medida estava desfiado. Sua camisa branca manchada de um carmesim profundo e pesado. Sua cabeça pendia baixa, queixo repousando em seu peito. Seu rosto estava inchado, um olho completamente fechado, sangue escorrendo constantemente de um corte em sua têmpora para puxar o concreto. Mateo, o antigo braço direito de Dominic, estava andando nervosamente ao redor da cadeira. Ele segurava um maçarico em uma mão e um pano na outra. Ele parecia pálido, suando apesar da temperatura congelante. Ele não está falando, Kyle. Mateo gaguejou, olhando para as sombras no canto. Ele está... Acho que ele está inconsciente de novo. Kyle entrou na luz. Ele não havia envelhecido um dia em 3 anos. Ele era alto, esguio como um chicote, vestindo um terno de carvão imaculado que parecia fora de lugar no matadouro. Ele se moveu com uma graça predatória, limpando suas unhas com um pequeno bisturi curvo.
Ele não está inconsciente, Mateo, Kyle disse suavemente. Ele é teimoso. Há uma diferença. Kyle caminhou até Dominic e agarrou um punhado de seu cabelo escuro, puxando sua cabeça para trás. Dominic, Kyle ronronou. Vamos ser razoáveis. O espectro, Anna. Onde estão seus fundos de contingência? Onde estão os arquivos que ela nos roubou quando desertou? Você é o amante dela. Conversa de travesseiro é inevitável. Dominic abriu seu olho bom. Ele cuspiu uma boca cheia de sangue nos sapatos polidos de Kyle. Ela vai te matar. Dominic ruquejou. Sua voz era vidro quebrado, mas a desafio estava intacta. Ela vai te despedaçar. Kyle suspirou, olhando para seus sapatos com desapontamento. Previsível. Ele acenou para Mateo. Acorde-o corretamente. Use o maçarico. Mateo hesitou. Kyle, se o matarmos, faça isso. Kyle estalou sua fachada de calma, rachando por uma fração de segundo. Lá em cima, no duto de ventilação, Clara fechou os olhos. Ela inalou profundamente, enchendo seus pulmões com o ar gelado. Ela visualizou a trajetória. Ela visualizou o resultado. Ela chutou a grade para fora. Ela caiu no chão abaixo, ecoando como um tiro. Mateo girou, olhando para cima o maçarico flamejando em sua mão. O quê? Clara caiu. Ela caiu 20 pés, aterrissando agachada em cima de uma mesa de preparação de aço inoxidável. O impacto sacudiu seus ossos, mas ela rolou instantaneamente, levantando-se com a Glock estendida. Ela não gritou. Ela não anunciou sua presença. Alvo 1, o traidor. Mateo levantou o maçarico, tateando por sua própria arma enfiada em sua cintura. Ele era muito lento. Ele sempre fora um homem de logística, não um soldado. Bem, o tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. A bala pegou Mateo na garganta. Ele deixou cair o maçarico, apertando seu pescoço enquanto um jato arterial brilhante pintava o chão coberto de geada. Ele colapsou, gorgolejando, olhando para Clara com olhos arregalados e confusos enquanto morria. Clara não o viu cair. Ela já estava girando. Alvo 2, o monstro. Kyle era mais rápido, muito mais rápido. Assim que a grade caiu, ele havia se movido, colocando Dominic e a cadeira de aço entre ele e Clara. Ele usou Dominic como um escudo humano espiando por cima do ombro, sua própria arma, uma USP silenciada, sacada e nivelada. Anya! Kyle gritou, sua voz ecoando nas paredes de metal. Bem-vinda de volta. Eu estava me perguntando quando você apareceria. Clara manteve sua arma apontada para a testa exposta de Kyle, mas ela não podia atirar. O risco de atingir Dominic era muito alto. Ela desceu da mesa, suas botas corocando na geada. Solte-o, Kyle, ela disse. Sua voz estava firme, desprovida do medo que ela sentira 3 anos atrás. Isso é entre você e eu. Sempre foi entre você e eu, passarinho. Kyle sorriu. Ele pressionou o cano de sua arma na têmpora de Dominic. Solte a arma ou eu pintarei a parede com os miolos dele. Dominic lutou contra suas amarras. Clara, não atire nele. Atire através de mim se precisar. Silêncio, Kyle. Extinguiu Dominic com a pistola, enviando uma nova onda de sangue pelo seu rosto. O dedo de Clara apertou o gatilho, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro encurralado. Ela não podia fazer isso. Ela não podia arriscar Dominic. Lentamente, ela se agachou e colocou a Glock no chão. Ela a chutou para longe. Ela deslizou pelo gelo, girando para fora do alcance. Bom, Kyle sorriu. Agora a faca. Clara puxou a faca de combate de seu cinto e a jogou de lado. Mãos na cabeça, Kyle comandou saindo de trás de Dominic. Ele manteve sua arma apontada para o peito dela. Você tem sido uma aluna travessa, Anna. Fugindo, brincando de casinha com um gangster. Você realmente achou que poderia lavar o sangue de suas mãos com detergente? Eu não sou Anna, Clara disse, seus olhos rastreando a aproximação de Kyle. Você sempre será Anna. Kyle zombou.
Ele estava a 10 pés de distância. Você é o que eu fiz de você, uma assassina, uma ferramenta, nada mais. Ele estava a 100 pés de distância. Vire-se, ele ordenou. De joelhos. Clara olhou para Dominic. Seus olhos estavam implorando para ela correr, lutar, fazer qualquer coisa menos se render. Ela segurou seu olhar por um batimento cardíaco, enviando-lhe uma mensagem silenciosa. Confie em mim. Clara começou a se virar. Enquanto o fazia, seus olhos se fixaram em um gancho de carne pendurado em uma corrente logo acima da cabeça de Kyle, balançando ligeiramente na corrente de ar. Ela caiu sobre um joelho. É isso, Kyle disse, abaixando sua arma ligeiramente enquanto alcançava suas algemas. Submissão te cai bem. Clara explodiu em movimento. Ela não se virou. Ela agarrou a perna da pesada mesa de preparação de aço inoxidável ao lado dela e a ergueu com um rugido. A mesa virou, agindo como um escudo momentâneo. Kyle atirou 2 vezes. Thip, flip. As balas faiscaram na mesa de metal. Clara usou a distração para atacar. Ela não foi para Kyle. Ela foi para a corrente. Ela agarrou o elo de ferro e balançou todo o peso de seu corpo nele. O pesado gancho de carne balançou como um pêndulo, uma garra de ferro enferrujada cortando o ar. Kyle viu tarde demais. Ele tentou se abaixar, mas o gancho o pegou no ombro, rasgando seu terno caro e cavando no músculo. A força do golpe o jogou para o lado, enviando sua arma deslizando pelo chão. Ele uivou de raiva, arrancando o gancho de sua carne. O sangue encharcou seu ombro instantaneamente. Sua vadia! Kyle gritou, sacando uma longa adaga serrilhada de uma bainha na parte inferior de suas costas. Clara manteve sua posição. Ela estava desarmada. Ela era menor. Ela estava exausta, mas ela era a rainha do submundo. Kyle atacou. Ele era um redemoinho de violência, sua lâmina reluzindo na luz halógena. Clara recuou, esquivando-se tecendo. Ela parou um corte que teria aberto sua garganta, recebendo um corte profundo em seu antebraço em vez disso. Ela sibilou, mas não diminuiu o ritmo. Eles dançaram pelo chão de abate. Foi uma luta brutal e feia. Kyle era tecnicamente superior, seus movimentos polidos por décadas de treinamento, mas Clara estava lutando com algo que ele não entendia. Kyle fingiu pela esquerda e a chutou forte nas costelas. Clara ouviu algo estalar. Ela tropeçou para trás, ofegando por ar, escorregando na geada. Kyle estava sobre ela instantaneamente. Ele a abordou, batendo suas costas no concreto. Ele prendeu seus braços com seus joelhos, erguendo a adaga bem alto para o golpe mortal. Eu te fiz, Kyle gritou, seu rosto contorcido em uma máscara de puro ódio. E eu vou te quebrar. A lâmina desceu. Clara não tentou bloqueá-la. Ela empinou os quadris, desequilibrando Kyle por uma fração de polegada. A faca mergulhou no concreto bem ao lado de sua orelha, faíscas voando. Antes que ele pudesse puxá-lo, Clara cravou seus polegares em seus olhos. Foi um movimento sujo e desesperado, um proibido nos ringues de sparring do sindicato. Mas não havia regras aqui. Kyle gritou, recuando, suas mãos voando para seu rosto. Clara se esgueirou para fora de debaixo dele. Ela não correu. Ela pegou o maçarico caído que Mateu havia deixado cair. Ela o acendeu. A chama azul sibilou para a vida. Kyle estava balançando cegamente, seus olhos escorrendo lágrimas e sangue. Onde você está? Eu vou te matar. Tô bem aqui. Clara disse friamente. Ela balançou o pesado cilindro do maçarico como um bastão. Ele se conectou com a mandíbula de Kyle com um estalo de quebrar ossos. Kyle girou, tonto, caindo de joelhos. Ele olhou para cima, sua visão embaçada, tentando focar na mulher que estava sobre ele. Clara estava silhuetada contra as luzes fortes. Ela parecia um anjo vingador, espancada e ensanguentada, segurando a chama azul como uma espada. Você não me fez. Clara sussurrou,
sua voz tremendo com o peso de sua verdade. Você apenas roubou minha vida e eu estou a pegando de volta. Kyle tentou alcançar sua faca caída. Ana, por favor. Meu nome, ela disse, erguendo a tocha. É Clara Ara. Ela balançou a tocha para baixo. Não o cilindro desta vez. A chama. Ela cravou o bico em seu peito na ferida aberta, onde o gancho de carne o havia rasgado. O calor foi instantâneo. O grito que rasgou a garganta de Kyle foi desumano. Um som que assombraria os pesadelos de qualquer um que o ouvisse. Mas não durou muito. Clara não parou. Ela canalizou cada ano de tortura, cada noite de medo, cada gota de sangue que ela havia derramado por eles, e ela queimou tudo. Quando Kyle finalmente parou de se mover, Clara deixou a tocha cair. Ela bateu no chão, a chama engasgando. O silêncio voltou ao congelador, silêncio pesado e sufocante. Clara ficou ali, seu peito arfando, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ela olhou fixamente para o corpo do homem que a possuíra por 10 anos. Ele parecia pequeno agora, apenas uma pilha de carne em um quarto frio. Clara. A voz era fraca, mal um sussurro. Clara saiu de seu transe. Ela girou. Dominic. Ela correu para a cadeira, suas mãos tateando pela faca que Kyle havia deixado cair. Ela cortou as cordas, amarrando os pulsos e tornozelos de Dominic. Enquanto a última corda caía, Dominic desabou para a frente. Clara o pegou, sua pequena estrutura se esforçando sob seu peso morto. Eles caíram juntos no chão congelante. Eu te peguei! Clara soluçou, as lágrimas finalmente vindo. Ela pressionou seu rosto em sua camisa ensanguentada. Eu te peguei, Dom. Sinto muito mesmo. Dominic gemeu, movendo-se para que pudesse olhá-la. Sua mão, tremendo e machucada, subiu para segurar sua bochecha. Ele espalhou sangue em sua pele, mas nenhum deles se importava. Você voltou, ele sussurrou, tossindo molhadamente. Você poderia ter fugido. Eu não fujo mais. Clara disse ferozmente. Ela rasgou uma tira de tecido de sua camisa e a pressionou contra o corte em sua têmpora. Você o queimou, Dominic disse, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios inchados. Lembre-me de nunca te irritar. Clara soltou uma risada úmida e engasgada. Vamos, temos que ir, mas podem estar vindo. Não consigo andar. Dominic admitiu, fazendo uma careta enquanto tentava mover as pernas. Kyle, ele fez um estrago no meu joelho. Então eu te carrego, Clara disse, e ela o disse a sério. Ela puxou o braço dele sobre seu ombro. Em 3. 1, 2, 3. Com um grunhido de esforço, ela o ergueu. Dominic gritou, seu rosto ficando cinza, mas ele encontrou seu equilíbrio em sua perna boa. Apoiando-se pesadamente nela, eles começaram o arrasto lento e agonizante em direção à saída. Eles passaram pelo corpo de Mattel. Eles passaram pelo corpo de Kyle. Eles saíram do congelador e para o ar mais quente do corredor. O contraste deixou Clara tonta. Sua adrenalina estava diminuindo, deixando para trás uma exaustão esmagadora e a picada afiada de suas próprias feridas. Onde estamos indo? Dominic perguntou, sua voz arrastando ligeiramente. Meu antigo apartamento? Clara rangeu os dentes, navegando-os em direção ao cais de carga. As tábuas do chão. Eu tenho dinheiro, passaportes, um kit médico, 100 passaportes. Dominic murmurou, não deixando Chicago. Clara parou por um segundo olhando para ele. Dominic, eles sabem quem somos. O sindicato não vai parar. Dominic a parou, forçando-a a olhá-lo. Ele se apoiou em um pilar enferrujado, balançando, mas seus olhos ardiam com aquele familiar fogo arrogante. Nós cortamos a cabeça, Dominic disse. Kyle era o chefe das operações norte-americanas. Sem ele, eles estão cegos. Caos. Ele agarrou seu ombro. Esta é minha cidade, Clara, e agora é sua também. Nós não fugimos, nós reconstruímos, nós os fazemos ter medo de voltar um dia.
Clara olhou para ele. Ela viu a loucura em seus olhos, mas também viu a força. O Harlem, ele não era apenas um gangster. Ele era um rei recusando-se a abandonar seu trono. E ele estava oferecendo a ela a coroa. Ela pensou nos anos de esconderijo, nos aventais baratos, no medo do contato visual, na solidão. Então ela olhou para o homem sangrando no concreto ao lado dela. O homem que estava disposto a morrer em vez de desistir dela. Clara apertou seu aperto em sua cintura. Ok, ela sussurrou. Nós ficamos. Eles alcançaram as portas do cais de carga. Clara chutou a barra e a porta abriu-se. O sol da manhã os atingiu como um golpe físico. Era cegante, dourado e limpo. O ar cheirava a ozônio e poeira da cidade, não a sangue e alvejante. O som do tráfego distante, o batimento cardíaco de Chicago os envolveu. Clara respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar livre. Ela estava machucada, cortada, queimada e exausta. Ela era uma assassina. Ela era uma mentirosa. Mas enquanto ela levava Dominic Rowe para a luz, ela percebeu outra coisa. Pela primeira vez em toda a sua vida, ela estava livre. Clara? Dominic perguntou, apertando os olhos na luz do sol. Sim, eu acho que preciso desse uísque agora. Clara sorriu, um sorriso real, um que alcançou seus olhos. Eu pago, ela disse. Juntos, eles se afastaram mancando do matadouro, deixando os fantasmas de seus passados apodrecerem na escuridão, caminhando em direção a um futuro que era perigoso, incerto e inteiramente deles. 3 semanas depois, o Velvet Room havia sido reaberto. O chão de vidro foi reparado. A clientela era a mesma de homens ricos, poderosos e perigosos em ternos caros. Mas algo havia mudado. O ar no restaurante era diferente. Dominic Rock sentou em seu camarote de canto usual. Ele ainda tinha um leve mancar, e uma cicatriz fraca atravessava sua sobrancelha esquerda, dando-lhe uma aparência ainda mais ameaçadora. Ele não estava sozinho. Clara sentou ao lado dele. Ela não estava usando um avental. Ela usava uma blusa de seda preta sob medida e calças que custavam mais do que seu antigo apartamento. Seu cabelo estava solto, caindo em cascata sobre seus ombros, e seus olhos, antes baixos em submissão, escaneavam a sala com o olhar afiado e avaliativo de uma rainha inspecionando sua corte. Não havia mais esconderijo. A cidade sabia. Os sussurros haviam se espalhado como fogo. Dominic Rock não apenas havia sobrevivido a uma guerra com o Sindicato Internacional. Ele a havia vencido graças à mulher ao seu lado. O espectro. Um garçom nervoso aproximou-se da mesa. Um novo contratado, jovem e aterrorizado. Sr. Rock, senhora Reed, posso lhes trazer algo? Dominic não respondeu imediatamente. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Clara, entrelaçando seus dedos na mesa. O anel de diamante em seu dedo captou a luz, brilhando perigosamente. Ele olhou para Clara, um pequeno sorriso possessivo em seus lábios. O que você quer, meu amor? Clara olhou para o garçom, então deu a Dominic um sorriso lento e cúmplice que prometia problemas mais tarde naquela noite. Whisky, Clara disse, sua voz clara e imponente. Puro. E traga a garrafa. Estamos celebrando. Celebrando o quê, mãe? O garçom perguntou nervosamente. Dominic apertou a mão dela com força. Sobrevivência, ele disse, e o início de uma parceria muito interessante. O garçom se afastou. Dominic e Clara se olharam. Eles eram ambos monstros à sua própria maneira, forjados na violência e no trauma. Mas eles haviam encontrado a única pessoa no mundo cuja escuridão combinava com a deles. E nessa escuridão, eles haviam encontrado um tipo estranho e inquebrável de luz. Eles eram donos da cidade agora, e Deus ajude quem tentasse tirá-la deles. Obrigado por ouvir esta história. Se você gostou desta saga de romance mafioso, aperte o botão de curtir com força e não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma nova história.
O que você achou da transformação de Clara? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Até